Obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer a organização aqui do evento, ao UFT, os meus parceiros que estão presentes aqui, pessoal da Amávila e da Approach, tá? E a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje fala um pouco de diretrizes e mais no final vou falar de tecnologia, tá? Principalmente quando a gente pensa no setor público, mas também é válido para o setor privado, quando você tem que atender uma demanda, resolver um problema, o que você se depara? Com várias opções de tecnologia, certo? Tem várias formas de você resolver o mesmo problema. Qual que é a forma correta? Onde eu quero chegar? Qual que é a referência? Então, é disso que eu estou falando hoje, tá certo? Eu vou iniciar com um tema que é bastante próximo aí do setor público, tá? Que é o tema do órgão de controle. Então, além de você ter que atender uma demanda com a tecnologia dentro do setor público, você tem que ficar atento às conformidades, os normativos e leis que vão reger a forma de você atender essa demanda. E hoje eu vou tratar especificamente da demanda de proteção de dados. Ou seja, quando vocês precisarem fazer um projeto para uma infraestrutura de proteção de dados, existe já requerimentos e diretrizes que vão orientar na condução desse projeto e na especificação para vocês poderem adquirir não só a tecnologia correta para o seu problema, mas que esteja em conformidade com os órgãos de controle e com as diretrizes, as melhores práticas de mercado. Então, o TCU ele publicou em 2021 um acórdão, tá? O acórdão 1109. Esse acórdão ele é resultado de uma auditoria que foi feita no setor público, onde ele teve uma série de achados, né? Ele entendeu quais são as dificuldades e desafios, e, a partir disso, ele começou a indicar o caminho que deveria ser seguido para poder montar um projeto de infraestrutura e atender uma especificação adequada de proteção de dados. Isso daí resultou numa proposta de encaminhamento que aponta para um framework de mercado bastante conhecido, tá? Que é o SysControls. O SysControls ele tem vários controles para várias áreas diferentes dentro de um data center. A gente vai tratar especificamente do controle 11, que é o controle que trata aí da proteção de dados. Vocês vão notar que a referência no documento é o controle 10, é porque na época era outra versão do framework, na versão mais atual é o controle 11. E, basicamente, o que é esse controle... Funcionou? Será? O que esse controle ele especifica? Ele vai listar, ele vai enumerar alguns subcontroles. E, basicamente, ele fala no seguinte: você tem que estabelecer um processo automatizado de restauração de dados. Vamos parar para pensar, vamos colocar no nosso dia a dia, quando você protege o dado do computador, do servidor da instituição, esse dado ele tem que ficar no meio seguro. Mas o que é mais importante? É que ele esteja disponível e consistente quando você precisar do dado. Então, você perdeu a informação no ambiente produtivo, você vai lá para o seu repositório de dados e vai recuperar. Se você não conseguir recuperar, não adiantou nada guardar. Então, você tem que ficar atento a essa automação. Segundo, você tem que automatizar o backup, que é justamente o processo de envio do dado para o repositório. Tem que ter automação, entre outras coisas, até pelo volume de dados que a gente trata hoje em dia nos data centers, e que, quanto menor a intervenção humana, menor a chance de você ter algum tipo de problema na hora de proteger o dado. Em terceiro lugar, ele fala em proteger os dados de recuperação. Isso aqui já é um conceito relativamente novo, porque antigamente você fazia as cópias de segurança, fazia os backups e não se preocupava tanto com a segurança do repositório em si. Como os ataques de ransomware, os ataques cibernéticos hoje estão evoluídos, o que eles miram? Primeiro a sua proteção de dados, para depois atacar a sua produção. Isso é bem óbvio, porque se o hacker tira de você a capacidade de recuperar os dados, quando o hacker
sequestrar a produção, ele vai ter muito mais chance de sucesso na hora de pedir o resgate. Tá ok? No item 4, ele vai num detalhe maior em como você deve proteger o seu repositório de recuperação. Isso aqui é especialmente importante pelo seguinte: vocês vão ver mais adiante, tem várias formas de proteção, mas uma não necessariamente vai cobrir a demanda da outra. E um ponto extremamente importante é o isolamento do repositório. É mais ou menos como se você quisesse implementar o seguinte: eu vou colocar o repositório em um local da minha rede que ninguém acessa, apesar de eu continuar acessando esse repositório para poder proteger e recuperar os dados. Então, é um mecanismo extremamente importante e relevante dentro dessa estratégia, tá, de implementação de segurança na proteção de dados. Por fim, ele fala em testes de dados de recuperação. Eu já trabalho com backup há mais de 20 anos, e se tem alguma coisa tão antiga quanto o backup, é o teste. Desde quando existia fita, né, ainda existe, mas só tinha fita antigamente, você tinha que ficar testando, eventualmente, essas fitas para não ter uma surpresa ruim na hora de restaurar os dados. Isso continua válido mesmo para a tecnologia em disco. Está guardado no disco, que é um meio muito mais seguro, mas você precisa, de qualquer forma, proteger esse disco, para o dado estar consistente, tá certo? Só que, além disso, o teste de recuperação tem uma outra funcionalidade muito importante dentro da estrutura de proteção de dados, que é você estar sempre testando em quanto tempo você consegue recuperar o seu dado, quanto tempo que você vai recuperar uma determinada aplicação, uma parte do seu data center, ou mesmo todo o data center. Por quê? Qual que é o dano de você ficar 10 dias parados, 20 dias, um dia que seja? Cada instituição vai ser impactada de uma forma diferente. Então, se você está testando continuamente o seu processo de recuperação, você consegue medir. Bom, eu vou ter um dano muito grande com 10 dias, mas com 3 dias o dano é muito menor. Eu consigo restaurar em 3, em 2 dias, em 1 dia, em 1 hora. Então, o teste ele também tem essa serventia. Tá certo? Uma outra referência, falei do SysControls, né, que é o framework, mas uma outra referência muito válida é o Gartner. Para quem não conhece, o Gartner é uma instituição de consultoria que tem clientes no mundo inteiro, faz parceria com muitos fabricantes e fica aferindo a demanda e a forma de atender essa demanda. Aí ele chega numa conclusão e fala: ó, essa aqui é a melhor prática de mercado. O Gartner é muito utilizado não só no setor público, mas também no setor privado. E eles publicaram também em 2021 esse artigo, que basicamente fala o seguinte: como que você vai sair do ambiente tradicional de proteção de dados e chegar num ambiente moderno. Então, ele já estabelece o seguinte: existe uma forma tradicional e existe uma forma nova. E como que eu vou diferenciar? Como que eu vou entender e a forma para eu sair do tradicional para o moderno? Esse artigo ele tem mais de 40 páginas, eu vou fazer alguns destaques. Primeiro, o problema tratado no artigo é repensar o backup tradicional. Isso aí está literalmente escrito aí na introdução desse artigo. Segundo, por que você vai fazer isso? Porque os ataques mais recentes, eles miram o sistema de proteção de dados para depois mirar a produção. Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente, eu não tirei da minha cabeça. Isso aí é comprovado através de estudos. Tá? Não foi o fabricante A, B ou C que disse. É o Gartner que aferiu isso e propõe como um motivador importante. Tá certo? E eles destaca aqui que o sistema de proteção de dados é a última linha de defesa. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando você perde aquele sistema no seu ambiente de produção, a única forma de recuperar é pelo ambiente de proteção de dados. Se você não tem ambiente de proteção de dados, você não tem nada. Naturalmente, qual que é a primeira linha de defesa? É você impedir o ataque. É possível garantir 100% que você não vai sofrer um ataque? Qualquer profissional de TI sabe que isso é impossível. Você faz o melhor dentro das informações e das tecnologias existentes. Se você é atacado e perde o dado, o que você vai fazer? Restaurar o backup. Por isso que é tão importante.
E aqui o Gartner ele lista algumas das melhores práticas que ele recomenda, tá? Que você siga para montar sua infraestrutura de proteção de dados. Primeiramente, você tem um ambiente de recuperação isolada. Se a rede está contaminada, você precisa de algum ambiente isolado para poder fazer a inspeção do seu backup e, posteriormente, fazer o restore. Segundo, você precisa de imutabilidade. É a capacidade de você atribuir ao dado uma característica em que ele não pode ser alterado. Por que eu vou fazer isso? Uma vez que eu tirei uma cópia da minha produção, eu tenho uma versão do dado que eu não quero que seja alterado, que não pode ser criptografado e nem deletado. Então, existem mecanismos para isso e você tem que levar isso em consideração. Tem tecnologia de air gap. O que isso significa? Isolamento. Lembra que lá no SIS, no subcontrole 4 do controle 11, o que ele fala? Você tem que isolar o seu repositório de proteção de dados. Em outras palavras, é você implementar um mecanismo que torna esse repositório inacessível para o mundo externo, que é diferente de imutabilidade, que é diferente da recuperação isolada. Tá? O que mais que ele fala? Em Instant Recovery. O Instant Recovery é um mecanismo que vai permitir que o seu ambiente de proteção de dados possa se transformar num ambiente de produção de maneira temporária, por um breve período de tempo. Por que disso? A sua produção caiu, você tem um sistema... Você tem um sistema crítico que... Deixa eu puxar, até esqueci o que eu estava falando. Desculpa. Então, o Instant Recovery ele é importante porque, se você tem um sistema crítico e a produção está fora do ar, e você tem que acessar pelo menos um mínimo de dados desse sistema, você usa o ambiente de proteção de dados como um ambiente produtivo temporário. Olha, eu tenho que acessar todas essas informações de RH aqui imediatamente, mesmo com o sistema fora do ar. A gente vai subir esse sistema no ambiente de proteção de dados. É um pouco mais lento, mas você consegue acessar os dados. A gente precisa de ter capacidade de detecção de ransomware ou de qualquer outro tipo de ataque cibernético, é que o ransomware é o mais famoso. Então, é uma forma de você garantir que o dado que está ali dentro do repositório ele não esteja contaminado ou não tenha mecanismos de ataque ali dentro. E, por fim, você vai precisar de automação. De novo, quanto maior a automação, menor a suscetibilidade para o erro humano. Tá certo? O que significa essa lista de melhores práticas? São diretrizes que vocês deveriam seguir para estar no patamar mais alto de segurança dentro do seu ambiente de proteção de dados. Ok? Tem um outro, como eu disse, aquele artigo do Gartner, ele foi publicado em 2021. Tem um documento do ano passado que complementa, tá, esse artigo e que, basicamente, ele vai falar o seguinte, que você precisa aplicar os princípios de Zero Trust Architecture no seu ambiente de proteção de dados. Em outras palavras, é você incrementar, com mecanismos já conhecidos, principalmente na área de segurança, a segurança do seu ambiente de proteção de dados. Só para dar um exemplo bem prático, por exemplo, é você colocar um segundo fator de autenticação, né, ou seja, um múltiplo fator de autenticação, você colocar a aprovação por um security officer ou por qualquer outro usuário autorizado no ambiente de proteção de dados, apartado do ambiente de produção. Veja como que isso é importante. Qual que é a primeira linha de defesa contra um ataque de ransomware no data center? São as proteções, o firewall, o DLP, entre outros mecanismos. Tá? Então, se você sofre uma violação no data center, quer dizer que esse mecanismo caiu. E o seu ambiente de proteção de dados não pode estar vinculado aos mesmos mecanismos de segurança da produção. Então, basicamente, o que o Gartner está falando aqui, com o princípio de Zero Trust, é o seguinte, você tem que ter todo um domínio próprio de proteção no seu ambiente de proteção de dados, um domínio próprio de segurança no ambiente de proteção de dados. Tá certo? Essa é uma diretriz muito importante e está aí demonstrada nesse artigo mais recente. Bom,
Esse conjunto de diretrizes ele tem que ser levado em conta tanto para a estruturação de um ambiente no setor público quanto no setor privado. E a Hexagrid, ela produz uma solução, a gente produz um único tipo de solução, que é um sistema de armazenamento de backup, tá, com segurança. Qual que é o ponto mais importante que eu quero destacar para vocês em relação à Hexagrid? Todas aquelas diretrizes, tanto do TCU, quanto do CIS e do Gartner, elas estão implementadas no nosso produto. São nativas, pré-instaladas e pré-configuradas. Então, quando você vai fazer um projeto, você pode imaginar que esse sistema de armazenamento da Hexagrid vai blindar o seu repositório e você não vai ter muito trabalho operacional para atender aquelas diretrizes que eu listei anteriormente. Tá certo? Então, de maneira aqui bem resumida, a gente tem um mecanismo para acelerar a ingestão de dados e o a restauração, desculpa, o que é muito importante. Quanto mais rápido você restaurar o dado, menos tempo você vai ficar com a sua rede de produção fora do ar. A gente tem uma área onde o repositório fica isolado da rede. Veja, o software de backup ele envia o dado para o repositório sem enxergar o repositório. Isso é o isolamento. Tá certo? Você não consegue, pela rede, conectar no Hexagrid e enxergar esse repositório, porque ele é totalmente isolado. Você precisa ter um conjunto muito grande de mecanismos de proteção, como eu listei anteriormente. A gente traz um pacote completo com todos aqueles mecanismos e mais alguns. Tá? É um sistema que ele amplia o desempenho, a taxa de gestão e a taxa de recuperação à medida que ele cresce. Então, quanto maior o repositório da Hexagrid, mais rápido ele vai ser, porque a gente adota uma arquitetura de escalabilidade horizontal. Tá? É um equipamento que, ao longo do tempo, ele tem uma composição de custo menor do que de outros fabricantes, principalmente porque a gente não tem obsolescência, em outras palavras. Se sair de linha, não obrigatoriamente eu vou parar de prestar suporte, nem eu vou dizer para você que você tem que parar de expandir e tem que tocar essa máquina. Só para dar um exemplo rápido, eu tenho um cliente em Brasília que comprou Hexagrid em 2020, a máquina saiu de linha em 2021 e eles estenderam a garantia até 2029, fizeram essa extensão ano passado. Então, você consegue diluir esse investimento por muito mais tempo. Tá? E, por fim, a gente tem, por padrão, suporte premium, com técnicos nomeados de suporte para cada cliente e com atendimento de pós-venda da Hexagrid. Então, além do problema, se você precisa de apoio operacional, a própria Hexagrid vai te ajudar. Tá ok? Bom, pessoal, eu finalizo a minha apresentação por aqui. Como eu disse anteriormente, eu estou com 2 parceiros, a Mávila e a Approach. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou pegar mais informações, procura a gente lá. Obrigado.